A seguir, Gente que Crê. Não perca toda terça-feira, a partir das 22 horas, no canal 14 da TV Araucária, o Papo Cabeça. Um papo bacana a respeito de vários assuntos para você conversar conosco e com a sua família. Até lá! Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623-9444.
diretamente do canal 14 da TV Araucária, um espaço agradável para você e sua família participarem e conversarem conosco a respeito de vários assuntos que fazem parte da nossa vida. Hoje, com a participação, vocês acabaram de ouvir, o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Bom Sucesso aqui de Guarapuava. Palmas! Cabeça vai estar falando sobre ministérios. Nós estamos aproveitando que várias pessoas aqui de Guarapuava estiveram em Curitiba, na primeira igreja batista, participando de um congresso chamado Louvação Global. Então, aproveitando essa deixa de quem voltou de lá, hoje nós vamos estar falando sobre ministérios. E para abrir o nosso bate-papo aqui, eu já queria começar perguntando para o pastor Ronaldo. Pastor, o que o senhor poderia dizer para nós? O que é ministérios? Para quem está assistindo e não sabe o que é. Ministério seria exercer alguma função, determinada função, com um determinado propósito, que é exatamente ministrar a vida de pessoas através de uma determinada função. Por exemplo, o ministério dentro da igreja ele tem esse propósito. A Bíblia diz assim: sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, exercer determinada função, e aí as funções são bastante amplas, conforme a gente vai ver durante o programa, mas com um propósito bem definido, que é ministrar a vida das pessoas, ou em outras palavras, servir a comunidade, servir a igreja. No caso do país deveria de ser assim, os ministérios deveriam de ser para servir o país através de uma determinada função da qual foi escolhida para aquilo, né? Então, no caso aqui da igreja, existem vários ministérios, e dos quais a pessoa então pode servir a vida de outras pessoas através do ministério do qual foi chamado. Agora eu queria perguntar para o Paulo. Paulo, há várias pessoas que começam a frequentar igrejas ou que têm um encontro verdadeiro com Jesus, elas começam a fazer parte de ministérios. O que você acha que existe de ligação entre a aceitação de Jesus e essa doação, né? Porque nem sempre os ministérios são remunerados. Na maioria das vezes não são, né, pastor? Na maioria das vezes não são remunerados. O que faz uma pessoa que se converte começar a trabalhar gratuitamente em prol de um propósito da igreja, um propósito maior? Bem, eu acredito assim que o fundamento básico de uma pessoa, por exemplo, se dedicar, no caso da igreja, não é uma função remunerada, né, como você falou, mas a pessoa coloca a sua energia, o seu tempo para ajudar a comunidade. Por que disso? Primeiro porque isso é um mandamento bíblico. Se você for pegar lá a parábola em que Jesus dá talentos, né? Ele dá talentos para um talento para um, dois para outro, três para outro. Quer dizer, todos nós, quando somos chamados na fé cristã, somos convertidos, somos salvos em Jesus Cristo, nós temos talentos. Nos é colocado em mãos talentos, e aliás, sobre os quais vamos pedir conta, né? E aí eu creio que através da ação do Espírito Santo, a pessoa se sente solidária, se sente em comunhão, e ele tem a necessidade de colocar isso ao serviço da obra de Deus, ou seja, desempenhar o ministério. Agora, isso é tão interessante que você sempre é chamado a desenvolver o ministério na área que você tem habilidade, tem facilidade, que Deus te capacita para determinadas coisas. Então eu acredito que é isso, a ação do Espírito Santo capacitando você e levando você a dividir esse amor tão grande. Aliás, isso é uma coisa muito pequena se comparado com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então as pessoas, elas se sentem compelidas através do Espírito Santo a trabalhar na comunidade, no meio cristão. Joia. Então agora nós vamos prestar atenção no nosso vídeo ali e vamos assistir um resumo bem pequeno do que foi o Louvação Global na PIB de Curitiba.
bacana aconteceu. A Igreja Bom Sucesso marcou presença, foi eleita a caravana mais animada do Louvação. Em 2013 nós voltamos. E não há outro nome como o seu, não há. O seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu, não há. O seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança. E não há outro amor maior que o seu, não há. É isso aí, foram dias muito bacanas mesmo na presença do Senhor. Super abundou, né? Foi. E viram só que chique, Azaf Borba, Estênio Márcios, entrevistamos aí durante os programas Papo Cabeça. Cada Papo Cabeça nós vamos estar apresentando uma das entrevistas. Então vocês aguardem aí para poder assistir. Entrevistamos Azaf Borba, Estênio Márcios, Paulo Davi, que foi todo o coordenador do Louvação Global, e faltou alguém. Gerson Ortega. Ah, Bima, obrigada. Tá vendo? Então, vão assistindo aí cada episódio do Papo Cabeça, nós vamos passar um. Então, eu queria saber quem foi aqui da plateia lá no Louvação, que levantaram. Já viu aí no vídeo, né? Mas só pra gente confirmar quem foi. Ó o Bima lá tá levantando a mão. Então, eu queria saber, deixa eu ver de quem. Quem podia falar o que mais impressionou no Louvação? O que mais te impressionou lá, Daniel? Então, muita coisa, né? Então, como eu gosto muito de música, claro, as músicas. Toda a logística, toda a instrumentalidade, né, os equipamentos e com certeza a música muito abençoada, né, que nos leva assim realmente a um nível de adoração, né? Então, escolhidas realmente a dedo as músicas que foram tocadas, tanto por quem fez shows, né, no caso de Azaf Borba, Fernanda Brum, Ana Paula Valadão, né, quanto o ministério da igreja, da BIB, que tem, assim, abençoado vidas, creio assim, tem já abençoado a vida dessa igreja com algumas músicas, e o Ministério do Louvor está desafiado já também a tirar algumas músicas, né, a cantar junto com a igreja algumas músicas. Então, toda essa parte de bastidores também, que é muito grande. Mas o que me chamou muito a atenção é o voluntariado, as pessoas que trabalharam para que o evento acontecesse. Cerca de 700 pessoas, se eu não estou enganado, que trabalharam nos bastidores, que trabalharam na organização, na coordenação do evento muito grande aí para 3, 4 mil pessoas, né? E as pessoas trabalhavam com o coração. A gente via que ninguém estava ganhando nada para fazer o trabalho, né? Fazer o evento. E eles faziam com o coração. Então a gente percebeu isso muito claro na vida do pessoal que estava trabalhando, do voluntariado. Para nós também é um desafio, né? Quem está na igreja, o ministério aí para ser desenvolvido na igreja como voluntário, para que o reino do Senhor esteja assim crescendo, né? Para que a igreja esteja crescendo, participando, podendo também dar sua contribuição para a sociedade, toda a sociedade, que a gente crê também que nosso trabalho na igreja abençoa toda a sociedade. Cláudio, o Daniel falou, e já estava aqui na pauta da nossa pergunta, mais de 700 voluntários. Então, se nós formos levar em consideração que a Bom Sucesso tem o quê? 300, 400 membros, seriam praticamente 2 vezes o número de membros que a Bom Sucesso tem, de trabalho voluntário. O que leva 700 pessoas a trabalharem dessa forma, por 4 dias, da forma que era, né? Porque era assim, gente, era das 8 da manhã às 11 da noite, às vezes até mais, né? No primeiro dia, nós não conseguimos nem jantar, né? Teve um pessoal que teve que jantar fora e procurar, porque é muito corrido. Então, o que leva 700 pessoas a trabalharem voluntariamente num projeto de 4 dias? Eu acho que o principal objetivo é o objetivo do congresso, do evento, que é estar abençoando outras pessoas, estar qualificando essas pessoas através das oficinas, através dos fóruns, e eu acredito que eles, como igreja batista, né, eles têm essa necessidade de estar passando para essas pessoas, e o congresso é esse o objetivo. Então, eles se mobilizam, se organizam
e fazem com que o objetivo seja alcançado, que é estar dando qualificação para outras pessoas poderem trabalhar no seu dia a dia, nas suas igrejas, com mais qualidade e profissionalismo. Eu vou perguntar para o Paulinho o seguinte: ninguém vai discordar que os cultos eram verdadeiros espetáculos, né? Gente, era coisa maravilhosa, assim, luz, aquela quantidade de luz, era o gelo seco o tempo inteiro, o som, né? Teve as falhas também, né? Mas tudo assim, grandes espetáculos, muitos artistas. Então eu queria saber de você, você acha que isso dentro de uma igreja, na hora do culto, é bom? Espetáculo na hora do culto, é bom? Eu acho que espetáculo na hora do culto não é o objetivo. Quando você vai num show, você vai simplesmente para se divertir. Quando você vem na igreja, você vem para adorar a Deus, né? Claro, é um ambiente legal você ir lá, ver um artista famoso assim e tal, famoso entre aspas, né? Cantando, mas tipo, eu acho que um espetáculo dentro da igreja não cabe, dentro de cultos no domingo assim não cabe. Um evento especial é legal, agora tipo, na igreja assim, no culto todo domingo não dá certo, né? Que daí já perde um pouco o foco do culto, né? Então, um culto desse jeito, eu acho que a palavra espetáculo ela é muito estranha para o conceito de adoração. Até porque Jesus condena a publicidade espiritual, no sentido de que muitas pessoas fazem adoram a Deus, oram em público para se aparecer diante do público. Porém, também é válido quando a igreja usa de toda a arte, toda a estética, toda a beleza, todos os recursos para que a linguagem da adoração, que a comunicação entre os irmãos na sua oração que levam a Deus, seja de maneira bela, cheia de virtudes, cheia de recursos bons, de arte, de uma musicalidade com muita qualidade. Enfim, eu acho isso sadio também. Porém, a grande questão diante disso é que alguém que não consegue entender um evento como esse, é que ela pode entender de maneira errada como? Ela não consegue adorar Deus na sua própria igreja, que não tem luz, estilo seco, uma banda grande. Ela não consegue adorar Deus, só consegue adorar Deus quando tem tudo isso, todos esses recursos. Aí, no caso, ela não está adorando a Deus, ela está adorando a adoração, adorando ao espetáculo, adorando ao culto, adorando ao show, aos recursos. Mas nós temos que adorar a Deus com música ou sem música, com arte ou sem arte. A adoração a Deus é a vida nossa de todo dia. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para equilibrar. Ao mesmo tempo, usar a arte, a beleza, a estética como forma de adoração a Deus, como também isso não é meio em si mesmo. Quem nos leva a adorar a Deus é Jesus. Nossa adoração é por meio de Jesus. Isso tem que ficar bem claro para nós, isso. E outra coisa que é bom a gente deixar bem grifado é que isso nunca pode nem deve substituir a palavra, né? E o centro do culto é a ministração da palavra, né? Para as nossas vidas, para todo mundo. Nós vamos dar um tempinho, um intervalo rapidinho. Logo nós já voltamos com mais Papo Cabeça. Arte Brasil. Nós entramos com a qualidade e você com a escolha certa. É competente, é moderna. Arte Brasil faz a imagem mais completa. Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual. Arte Brasil, a impressão que fica. Arte Brasil, você não viu nada igual. Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada. Rua Getúlio Vargas, 2588, Centro. Fone 623-9444.
André Kutz, nós tivemos lá participação de muitos famosos. Então estiveram lá Ana Paula Valadão, Azaf Borba, Ludmila Feber, Fernanda Brum, Stênio Márcios, entre outros. Você acha isso legal? No meio do congresso existia a participação de pessoas que são famosas? Ou você acha que de repente pode perder um pouco o sentido, perde foco? De repente a pessoa está lá para aprender mais e acaba adorando como ídolo um famoso? O que você acha? Na minha opinião é o seguinte, o pessoal que a mídia julga famoso não são famosos à toa. Eles tiveram toda uma preparação, todo um trabalho até chegar onde eles chegaram, para eles serem conhecidos na mídia. Por um lado é importante, por causa que eles podem compartilhar todas as experiências onde deu certo e onde não deu certo. Mas por outro lado é complicado pelo seguinte, que são, vamos julgar, estrelas no meio do pessoal, e todo mundo vai correr atrás deles, vai levar com eles o foco, mas na verdade eles não são o foco. O foco é o desenvolvimento de ministérios. Josi, vou perguntar para você agora. Quando a gente sai assim de um ambiente, de uma igreja grande como essa, capacidade de 6.000 pessoas dentro do templo, onde a gente, assim, pelo menos aos olhos de quem está assistindo, tudo funciona muito perfeitamente. A gente sabe que isso não existe, né? Tudo funcionar perfeitamente. Claro que existem falhas. Mas você sai de uma visão dessa. Como que é aplicar o que você aprendeu lá, nessa realidade, você trazer para a tua realidade aqui, de Guarapuava, né, da nossa igreja, ou de outras cidades menores ainda que tiveram lá e que voltaram. Como é que é aplicar isso quando chega na realidade da sua cidade? Então, o que a gente pode ver lá é que entre os ministérios existe uma integração. E eu acho que essa integração tem que ser trazida para cada igreja, independente do seu tamanho, né, independente das suas dificuldades. Quanto maior, claro, a comunidade ou a igreja, maiores serão os problemas também. Mas se a gente trouxer essa realidade de integração, de agir em conjunto, com o mesmo foco, o mesmo objetivo, eu acredito que o reino só tende a crescer. E é isso que a gente viu lá. Pessoas trabalhando com amor, com respeito, com total dedicação, desprendimento mesmo. Que é um trabalho voluntário, como já foi falado aqui, pessoas comprometidas. E isso a gente consegue e tem em qualquer igreja que tem o objetivo realmente de levar a palavra de Deus. Fora o treinamento que a gente foi fazer lá, foi um treinamento, né? O que o Louvação trouxe para você? Fora o treinamento, capacitação do seu ministério, para que mais serviu o Louvação? O aprendizado, né, que a gente faz lá, é uma coisa assim, você vai ter um renovo, assim, ganha novas forças para novos trabalhos, você chega aqui com entusiasmo de fazer bastante coisas. Eu, por exemplo, já cheguei aqui e falei com o pastor, eu quero aquelas luzes lá. Chamei o Daniel lá, falei assim, Daniel, vamos lá ver aquelas luzes, eu quero colocar lá dentro da igreja, nós fazendo celebrar-te, vamos fazer uma coisa assim bem jóia, assim, porque é uma coisa que dá uma diferença no ambiente, né? Transforma o ambiente, assim, você fica também com bastante entusiasmo, que nem foi falado já também do pessoal trabalhando lá. A gente sente falta isso, que foi falado, foi feito lá, a gente sente falta aqui, porque o voluntariado deles lá foi impressionante mesmo. As pessoas lá faziam assim com amor, a gente via assim, as pessoas exaustas, assim, dormindo nos cantos, assim, eles trabalhavam bastante, né? Acho que tem algumas cenas também que foi pego, assim, alguns deles assim, cansados, dormindo, né? E foi impressionante mesmo. A gente tinha que trazer isso também para a nossa igreja, para a nossa casa também. É um exemplo lá que a gente aprende, que a gente aprendeu lá para trazer para cá. Heloísa, eu quero que você conte para todo mundo como é que foram as oficinas infantis, porque também tinha as oficinas voltadas para o público infantil. Você fez... Do que você fez mesmo? De dança, coreografia e música. E música. E como é que foram as oficinas? Tinha professor com formação também que sabia, que entendia? Como é que foi? Conta pra gente. Então, foi assim. Primeiro, antes de todas as oficinas, tinha um louvor. Então, aquele louvor super animado,
para todo mundo conseguir, né, acompanhar depois. Animação enorme, muito legal o louvor. Aí depois do louvor a gente fazia oração, complementava tudo. Aí lá a gente aprendia tudo, tinha bastante professores, eles participavam. Assim, foi muito legal. E à noite? À noite não era oficina, era o que tinha? Aí a gente fazia sempre uma roda, aí ia lá uma professora no meio, fazia oração e começava a contar histórias sobre a Bíblia. Legal, então legal. Mônica, eram mais de 100 oficinas que tinham no Louvação. Então, quer dizer, existem muitas opções para quem quer exercer um ministério dentro da igreja. E o que você acha, como que essas pessoas que dizem que não tem ministério nenhum, se colocam diante de um fato desse? Imagine, ó, mais de 100 oficinas, e tem gente que você pergunta, qual que é o seu ministério? Diz, eu não tenho. Então eu acho que já é falta de interesse da pessoa em buscar o ministério que ele se identifica, né? Porque tem tantos, como você já disse, e é muito difícil uma pessoa não se encaixar. E a partir do momento que você tem a aceitação de Jesus, você quer buscar fazer a obra e você vai se encaixar em alguma coisa que vai ser o seu ministério, né? E eu fiz de Pandeira, foi o ministério que eu me encaixei, né? Eu creio o seguinte, que a aplicação desses ministérios agora para a igreja local é que deve ser feito com muito cuidado, porque leva-se um susto, né? Quem vem de uma realidade dessa, de algo tão grande. Eu já estive no Louvação passado e a gente percebe o seguinte, que é um choque quando a gente chega à nossa realidade, que é uma diferença muito grande. Então o que cada um tem que fazer é o seguinte, procurar desenvolver dentro da sua realidade, nunca fora da realidade, porque se for querer fazer alguma coisa fora da realidade, ele não sai, morre na casca, né? Ele acaba não desenvolvendo nada. Mas tudo aquilo que começa pequeno, dentro da sua própria realidade, mas com aquilo que já foi colocado aqui, com empenho, com dedicação, com vontade realmente de pagar o preço, de que isso se torne um dia grande, a tendência é crescer e se estruturar como realmente um ministério grande dentro da igreja. Então, essa palavra eu queria deixar também para cada um que foi. Não deixa morrer o desejo, né, de servir a Deus naquilo que você foi chamado, mas também tenha cuidado agora para não se empolgar além da conta e de repente se decepcionar, porque o dia a dia a gente sabe, todo ministério é uma coisa que requer muito da pessoa. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que se dedica ao ministério, dedique-se ao ministério, é uma dedicação. A palavra já diz, é uma dedicação. Eu tenho que servir, mas saber que eu vou me dedicar a isso, né? Então, é muito importante que cada um que veio agora não deixe morrer esse despertamento que aconteceu lá, mas tenha assim sabedoria para aplicar isso no dia a dia da vida da sua igreja agora, onde Deus te chamou, mas não deixe morrer isso. Desenvolva e impulsione outros também a trabalhar nos ministérios. Complementando o que o pastor falou, no fórum que foi feito, que eu participei, né? O pastor presidente da Igreja Batista lá, foi quem ministrou o fórum, e ele deixou bem claro de que ele trabalha com todos os ministérios dentro da igreja lá, e se cada ministério, o objetivo não for trazer pessoas para Cristo, o ministério é encerrado, eles acabam com o trabalho. Então a gente vê que, por mais que seja um ministério que você diga assim, não, mas eu não vou tratar direto com pessoas, mas o objetivo final tem que ser você levar Jesus, levar para que outras pessoas conheçam a Cristo. Abimael. Muito bem. Abimael. Então, no ministério o que é mais importante? A vontade de fazer ou saber fazer? Eu acho que as duas coisas precisam andar muito próximas uma da outra. O saber fazer, óbvio, ninguém vai poder tocar um violão se não sabe fazer uma nota no violão. A outra é você ter um mínimo de conhecimento, por exemplo, quem vai lutar com o ministério, tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, né? Da estrutura da igreja,
né, de como ela funciona, né, para que de fato as duas coisas possam andar juntas. O saber fazer, né, a vontade. Às vezes a pessoa tem muita vontade de cantar, mas a voz dela é horrível, né? Você dá risada, mas é verdade. Então não é bem assim. As pessoas dizem que eu quero cantar lá porque eu senti no coração de cantar, mas às vezes não tem voz para cantar. E o ministério dela é de orar, por exemplo. É um ministério que aparece menos, não está em evidência. Então, o que tem acontecido nos últimos tempos na igreja, de um modo geral, é que as pessoas querem, às vezes, participar de ministérios onde que eles estejam em evidência. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas se frustram porque elas não se acham. Mas, às vezes, o ministério dela, eu falei de oração, mas tem o ministério da misericórdia, por exemplo. Já pensaram nisso? O ministério da misericórdia é você ter misericórdia dos outros. É você ir atender aquele que precisa. É você fazer aquilo que as pessoas, muita gente às vezes não consegue fazer. Ok? Então, ministério é muito abrangente. Se você pensar em ministério de adoração, por exemplo, que é o ministério entre o ministério de louvor, coral, quarteto, pandeiros que nós temos aqui, nós vamos ver que há uma diversidade e há a possibilidade de todo mundo participar até desses ministérios. No ministério de louvor, por exemplo, no ministério da adoração da igreja, nós temos a mesa de som, que ficam lá. Ninguém quase vê. Só eles são evidenciados muitas vezes quando falam no microfone, não é, Jonas? Vem aqui, Jonas, pra gente coisa. Vem aqui. Vem aqui, Jonas. Mas de fato acontece isso, porque são pessoas que ficam atrás da Você também agora. Agora eu estava atrás lá, né? Mas são pessoas que são evidenciadas na hora que acontece uma coisa errada. Mas quando está acontecendo, está certo, às vezes as pessoas nem percebem. Mas sem eles, sem o pessoal que cuida lá da mesa, que fica lá atrás e tudo mais, não iria acontecer nada, como está acontecendo aqui. Se não tivesse o Chico ali atrás da câmera, ou eu lá na outra, talvez esse programa fosse põe uma foto aí, tá, Chico? Vou colocar uma foto aí. Percebe como é que é? Então, ele é muito abrangente quando se fala do ministério, porque, de fato, tem muitos lugares para as pessoas se encaixarem. Vai depender, como falou a Mônica, de você se achar no ministério. E não é fácil, às vezes. Não é. Porque daí vai contra toda uma estrutura de como a pessoa é, de como às vezes é uma pessoa muito fechada em si mesma, daí ela vai ter dificuldade. Mas existe o ministério para ela. Né? Talvez não aquilo que às vezes ela imaginava que gostaria de fazer. Ok? Então, nessa questão que você levantou, de essa pessoa às vezes querer e ela ir para o ministério, às vezes precisa passar por essa análise aí. Será que, para cantar tem condições? Às vezes não. Né? Isso não pode deixar a pessoa dizer assim, não, então eu vou embora porque eu não achei meu ministério aqui. Né? Não. A gente tem que buscar o ministério. A Bíblia, inclusive, diz assim, que a gente vai buscar com esmero, buscar isso da parte de Deus. Qual é o teu dom? Né? Onde que Deus pode usar a tua vida? Né? Tem gente que não gosta de se expor aqui. Ok, tranquilo. Né? Tem uns que não vieram porque não gostam de aparecer mesmo. Né? Mas tranquilo. Mas tem a sua função. O corpo de Cristo é um negócio bem interessante. Até quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que o corpo, ele compara a igreja com o corpo mesmo, né? Ninguém pode ser. Já imaginou se toda a igreja fosse mão? Daí como é que ficaria em pé? Se todo mundo fosse olho? É exatamente isso que quando Paulo fala lá, quando fala do corpo de Cristo, faz exatamente o ministério. Falando de ministério. Então, cada um tem uma sua função. Um faz isso, o pastor prega. Mas tem gente que prega também. Né? Mas é ele que é o responsável de pregar. O Viva toca, mas tem N pessoas na igreja que também tocam. Né? Percebe? Então que há uma diversidade e que há espaço para todo mundo. Mas o fato é que foi colocada a questão da estrutura, que é uma estrutura enorme lá, exatamente, é isso mesmo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós precisamos trazer o aprendizado que nós tivemos lá numa igreja grande para a nossa realidade. Penso eu que a possibilidade nossa aqui
é bem maior que a deles, porque muita gente está trabalhando lá. E quero já dar uma notícia aqui para vocês em primeira mão, o pessoal que está assistindo na sua casa e o pessoal que está aqui. Já lançamos essa semana o Celebrarte 2012. Uhul! O Celebrarte é mais ou menos aquilo que é um congresso também que vai acontecer aqui na Igreja do Bom Sucesso no mês de setembro. Uma data já está previamente marcada, que é 7, 8 e 9 de setembro, que é no formato da louvação que nós fizemos parte lá em Curitiba. Vamos trabalhar com várias oficinas. É o segundo Celebrarte, segundo, né? Então nós vamos bem da verdade, nós começamos o Celebrar lá na inovação. Fizemos alguns contatos, já provavelmente estará conosco aqui o pastor Paulo Davi, que é o pastor do Ministério da Adoração da PIB. Já ficou assim alinhavado a vinda dele, só nós fechamos a questão da data. Mas nós já começamos. Essa semana tivemos uma reunião com a liderança do Ministério de Louvor e Adoração da Igreja, e hoje já tivemos com uma das ramificações também do Ministério, que é o grupo de louvor. Então, nós vamos trabalhar, o nosso alvo lá, falei isso para o pessoal do louvor hoje, o nosso alvo é Celebrarte 2012. Demos um pontapé já no Celebrarte. E é uma questão de se organizar para isso. Aí a coisa vai funcionar. Beleza? Palmas para a participação. Jonas aqui, porque eu queria perguntar para ele o seguinte: a sua oficina foi sonorização, né? Para você, Jonas, acrescentou bastante coisa? Foi importante? Qual foi a importância do louvação para você? Primeiro, eu já cuido do som porque eu não gosto de aparecer, né? Cara vermelha. Mas foi um excelente curso, me acrescentou muita coisa para a qualidade de som. Sistema de gravação, que teve a gravação do Azaf, do próprio CD lá da PIB. Compromisso e Adoração. Isso. Eles mostravam como que é feito o tratamento dessa gravação. Então acrescentou muito. Então podemos esperar melhorias no som? Pode ser. Amém. Palmas. Queria perguntar para os pastores, né? O tio Wilmer falou ali que às vezes muitas pessoas querem participar, querem cantar, querem pregar, alguma coisa assim. Por que normalmente as pessoas eles têm essa tendência de querer ir naqueles ministérios que aparecem e não se dedicam tanto àqueles que não são tão evidentes assim? Eu acho que talvez não seja bem assim. Talvez é porque já não apareça tanto aqueles que já não são de tanta evidência. Porque quando você analisa na igreja, você vê muita gente mesmo trabalhando e que não aparece. Então, talvez aí já aconteça essa questão de realmente não aparecer, né? E eu sei de muita gente, é o caso do Jonas, que acabou de testemunhar isso, né? Que ele já não gosta de aparecer. O microfone na mão dele já não é a questão. Mas que faz um trabalho extraordinário, e sem o trabalho dele as coisas não funcionam. E assim em muitas áreas, né? Uma pessoa que falou hoje aqui, eu sei que não gosta de aparecer também, né? Mas que faz um trabalho extraordinário na área da ornamentação da igreja, tá? E assim por diante. Eu sei muitas pessoas que... Agora, se alguém tem problema com isso, deve ser curado, tá? Eu só vou fazer alguma coisa se aparecer. Aí não, aí tá... Essa pessoa, então, tem que ser tratada realmente, porque aí ela está com problema, né? Porque, de repente, o que Deus chamou ela para fazer seja exatamente uma coisa que não vai aparecer em público, mas que o trabalho dela vai ser muito importante e ela vai se realizar exatamente com aquilo que Deus chamou ela para fazer. Você acha que a nossa igreja investe na capacitação dos líderes? Com certeza. A nossa ida para lá, né, é um investimento. O conselho tem pensado nisso, tem investido em cursos, em congressos, né, principalmente para o pessoal que vai
olhar, ver o que está acontecendo lá fora, né? Para a gente não ficar muito fechado aqui no nosso mundo, né? Então, com certeza, coisas que a gente pode ver lá em congressos maiores, né? A gente vai estar aprendendo para aprimorar e trazer para a nossa igreja, para a nossa realidade, né? Citando novamente o Jonas, questão de equipamentos, né? A gente vê muitos equipamentos lá que nós não temos aqui na igreja que poderíamos ter. Claro que com o tempo a gente vai adquirir, dependendo também da situação financeira, né? Mas a gente conhece novos processos, novas atividades que a gente vai estar investindo. Mas com certeza o principal é investir na vida, né, de pessoas, para que pessoas estejam trabalhando aqui na nossa igreja, né? Então a nossa igreja tem investido nisso, né? Em cursos ou em congressos para que isso aconteça na nossa igreja também. E o mais bacana, né, Pastor Jairo, é que o próprio Celebrate vem com esse intuito, né? Nós participamos do Louvação, que é um mega, ultra congresso nacional, até internacional, de uns chilenos, uruguaios, paraguaios lá presentes, mas é uma coisa grande e que nós trouxemos de uma forma minimizada para cá, para poder capacitar e trabalhar com as pessoas da nossa região, com as igrejas da nossa região, né? Como é que é? Conta para nós essa experiência. Isso é muito bom, porque a igreja de Bom Sucesso tem um privilégio muito grande de ter gente que se dispõe a servir em vários ministérios e tem a grande oportunidade de ir para um evento como esse, em Curitiba, uma grande capital, numa grande igreja, tem acesso a muitos recursos, muito conhecimento, a muita capacitação, e aí traz tudo isso para abençoar as demais igrejas e ministérios da nossa cidade e da nossa igreja. Então, eu acho isso muito bom, porque a igreja, ela é só a igreja quando todos os membros que são salvos pela graça do Senhor exercem e desenvolvem a sua salvação exercendo o ministério, né? Desenvolvendo os dons do Espírito Santo, servindo as pessoas igual como Jesus era, né? Porque o ministério nada mais é do que você ser igual a Jesus, o que Jesus fazia, como Jesus servia. Então, a capacitação do Espírito Santo é exatamente essa. E aí a igreja, o SES, tem esse privilégio e tem essa missão de fazer do Celebrate uma maneira de estender, dar oportunidade para outras pessoas exercerem ministérios e serem mais capacitadas para trabalhar. Inclusive alcançar igrejas pequenas, irmãos pobres que não têm condições financeiras e nem capacitação intelectual, vamos dizer assim, ou recursos os mais valiosos possíveis para ir lá, conhecer e etc. E tal. E aí traz para a realidade da igreja local de Bom Sucesso, como também para a igreja, para a região aqui de Guarapuava. Isso é uma missão e um privilégio dado por Deus. É um ministério. É um ministério também, exatamente. Aquilo que a Louvação representa para nós, né, um mega do evento, o Celebrate pode representar para muita gente aqui da nossa região também. Um mega do evento. E gente que muitas vezes não tem capacidade de ir para fora, para participar de um grande evento, mas vem participar aqui de um evento menor. Aí a gente vê essa estrutura de corpo de Cristo, como é importante, como cada coisa dentro do corpo de Cristo. Já foi citada aqui a questão do corpo, né, e que o apóstolo Paulo fala que de forma nenhuma um membro do corpo é inferior ao outro. Cada parte do corpo é importante. E como cada parte do ministério também é importante. Se você tem um ministério, por mais simples que seja, desenvolva esse ministério. Ache teu espaço, né, dentro da igreja, fazendo de que forma? Com humildade, realmente desejoso de servir a Deus com aquilo que Deus te capacitou para fazer, mas não deixe de buscar isso, de conhecer aquilo que a igreja tem de estrutura, e se ainda não tem estrutura de alguma área que você gostaria, você pode ser o pontapé inicial para começar esse ministério. Isso é muito importante, que uma igreja, ela não funciona como o pastor da igreja, o líder da igreja apenas, ou uma liderança limitada da igreja, mas com todos os membros. Todos eles são muito importantes dentro desse processo todo. E assim, Deus pode usar muito a tua vida. Aquilo que Paulo falou, que nós podemos ser vasos úteis nas mãos de Deus. Seja um vaso útil na mão de Deus. Palmas para
Então, gostaria de agradecer a tua companhia em casa. Espero que esse Papo Cabeça tenha servido para você e sua família conversarem a respeito disso. Se você já frequenta uma igreja, ainda não tem um ministério, o que é um ministério, para que serve um ministério, como é importante você se capacitar para trabalhar na obra do Senhor. Às vezes a gente se capacita tanto na nossa profissão, faz tantos cursos, se profissionaliza, e por que não fazer a mesma coisa na obra, né? Na obra do Senhor, naquilo que a gente foi trabalhar. Então eu gostaria de chamar novamente o louvor, a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Bom Sucesso, para estar encerrando aqui com a gente, e deixar o nosso boa noite. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Terça-feira, a partir das 22 horas, no canal 14 da TV Araucária, é o Papo Cabeça. Um papo bacana a respeito de vários assuntos para você conversar conosco e com a sua família. Até lá!